Boa noite. Eu vou falar um pouquinho do aplicativo, da ideia do aplicativo, né? Então, eu fiz um aplicativo sobre finanças, ele se chama Minhas Finanças, e a ideia era fazer com que as pessoas que baixassem esse aplicativo conseguissem, de forma gradual, gerir melhor o seu dinheiro. Então, todas as vezes que ela colocasse, por exemplo, que ela tivesse um gasto, que ela cadastrasse, que ela registrasse isso dentro do aplicativo. A motivação que eu tive para fazer esse aplicativo, essa ideia, seria para ajudar as pessoas que não têm nenhum controle financeiro a iniciar esse processo. Então, uma pesquisa feita em janeiro de 2020, uma pesquisa do SPC Brasil, mostra aqui nesse mapa a porcentagem da população adulta desse país que são inadimplentes. Então, como a gente pode ver, vai de 30% a 40% em todas as regiões do Brasil onde tem pessoas inadimplentes, então com dívidas, né? Então, apesar da gente saber que nosso país tem muito problema com dinheiro, muito desemprego, por mais que as pessoas ganhem pouco, será que elas estão sabendo gerir esse dinheiro? Quem ganha relativamente bem, será que todo mundo que ganha bem, eles sabem guardar dinheiro? Isso não é necessariamente verdade. Então, essa foi uma das motivações que eu tive para desenvolver esse aplicativo. Será que todo mundo sabe o que é educação financeira? Isso é uma coisa que a gente não tem aqui nas escolas aqui no Brasil, principalmente das escolas públicas. Você não tem uma disciplina que te ensina desde pequeno a importância de você guardar qual a porcentagem que você ganhar quando você for adulto e que você tem que gastar com cada coisa. Então isso é bem importante também. Eu fiz uma pesquisa com algumas perguntas, por volta de 10 a 12 perguntas, e uma das perguntas, por exemplo, é se a pessoa guardava dinheiro. E grande parte da porcentagem das pessoas que responderam essa pesquisa, elas diziam que sim. 30% disse que não e 20% disse que às vezes, né? Então a gente pode considerar que aquelas pessoas que quando sobra, elas guardam. Outra pergunta que eu fiz era se a pessoa sabia qual que é a porcentagem de juros é cobrada pelo seu cartão de crédito. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem cartão de crédito e passa a maioria dos seus gastos lá, mas será que ela sabe quanto que ela paga de juros se ela atrasar essas parcelas? Né? Será que elas pagam em dia? Uma das outras perguntas também que eu fiz foi se a pessoa investe, e se ela investe, em que aplicações ela guarda esse dinheiro. Ela guarda na poupança, ela aplica em ações, em fundos imobiliários, em tesouro direto. Então foram perguntas básicas para ter uma noção mais ou menos de como as pessoas lidam com isso, quanto elas sabem de educação financeira, se elas sabem o que é educação financeira também. Lógico que essa pesquisa que eu fiz, ela teve apenas 10 respostas, 10 pessoas responderam. Mas se fosse para fazer uma pesquisa de mercado mesmo, muito mais pessoas deveriam responder para a gente ter uma noção uma noção melhor, né, uma amostra melhor, uma amostra maior para saber quais seriam essas respostas e assim desenvolver o aplicativo em cima disso. Então, quem que seria o público-alvo? O público-alvo, na verdade, principalmente adultos, né? Mas acho que isso, se quanto mais algo que quanto mais cedo a pessoa aprender, seria melhor. Então, seriam principalmente adultos, porque eu penso que só os adultos têm um salário. Mas, por exemplo, se as crianças começassem, pelo menos a brincar, ter uma ideia disso com, sei lá, uma mesada que elas recebam, que seja, já é bem importante. Em muitos países onde a educação financeira ela é ensinada desde da escola, as crianças têm um desempenho, elas lidam melhor com o dinheiro quando elas são adultas. Então a concorrência, o público-alvo seria principalmente adultos, mas né, poderia também se estender a algumas crianças que conseguissem mexer esses aplicativos. Analisando a concorrência, eu dei uma olhada em alguns aplicativos que já trazem essa ideia. Muitos deles são em inglês, então eu já escolhi esses em inglês e analisei apenas alguns que eu achei que tem em português, porque se a ideia
seria difundir essa educação financeira. Uma forma também de simplificar isso seria que esses aplicativos fossem em português. Então eu considerei como concorrência apenas aqueles de educação financeira, controle de gastos, que são feitos em português. Achei alguns aplicativos já com essa ideia, em que eles organizam os seus gastos, a maioria deles com algumas reclamações de sincronização. Então você coloca um gasto numa planilha e depois que ele soma tudo, esses valores não fazem a soma incorreta ou não sincronizam rapidamente. Alguns você consegue acessar de aplicativos, ele sincroniza com o site, e essa sincronização também traz alguns problemas. Alguma das coisas também que eu percebi é que eles não registram os gastos automaticamente quando a pessoa, por exemplo, gasta em uma conta bancária dela. A maioria deles você precisa registrar esse gasto por gasto no seu aplicativo. Isso aqui é esboço do aplicativo. Então, é um esboço bem simples, só com as principais ideias. Então, você teria primeiro os dados pessoais, nome, CPF, idade, a cidade. Essa cidade seria legal para ter essas informações de quem baixa o aplicativo, apenas para depois fazer uma estatística de qual que é o público que está acessando mais, da onde eles são. Colocar o seu salário para o aplicativo ir descontando dos seus gastos, para ver se você está gastando a mais do que o que você ganha, né? Aqui na tela da direita teria conta 1, conta 2, seriam, por exemplo, se você tem conta em mais de um banco, você cadastrar várias contas que você tem. Os tipos de investimento, então se a pessoa já tem algum tipo de investimento, ela colocar poupança, investimento 2, ações, renda variável, né? Caso ela já tenha algum. Na direita a gente tem os gastos fixos, então quanto você gasta de aluguel ou financiamento de casa, quanto você paga em luz, água, contas fixas, que são todo mês, né? Convênio e outras coisas que para ela pode ser um gasto fixo. Os gastos variáveis seriam que você não tem necessariamente todo mês. Então, multas, presentes, educação, né? Então, um livro ou outro que você compra. E esses campos seriam, daria para você colocar até mais itens, né? Para ficar mais personalizado para cada um. E, por último, você teria uma estatística desses gastos. Então, baseado naquilo que você coloca no aplicativo que você registra, ele faz um gráfico para te mostrar qual que é a porcentagem que você gasta de aluguel, qual que é a porcentagem do seu salário que você gasta com, por exemplo, gastos variáveis, que não necessariamente são coisas básicas. Para você ter uma noção e cada vez mais se educando em relação a isso. Cada vez mais dando prioridades para aquilo que realmente é mais importante. E um dos diferenciais que eu colocaria nesse aplicativo seria colocar como se fosse vários links de dicas de finanças bem básicas, né? A ideia é fazer com que a pessoa se interesse por isso. Então, por onde começar? Se eu não tenho controle nenhum do dinheiro, como que eu planejo um pagamento de dívidas? Então, já que a gente tem uma população que é muito endividada, como que você vai falar para ela começar a guardar se ela tem dívida? Então, ela primeiro tem que pagar essas dívidas. Então, como que ela planeja um pagamento de dívidas para se livrar disso, para depois começar a guardar dinheiro? E mais para frente, como que eu invisto em renda variável? Então, essas são algumas ideias de links que a gente poderia colocar de como educar essas pessoas mais para frente. E a ideia de como eu monetizaria isso seria deixando o aplicativo de graça para download gratuito e assim que as pessoas começassem a usar mais, elas teriam alguns adicionais, alguns itens adicionais, por exemplo, para investimentos em renda variável, que seria um passo depois, ela poderia pagar um pouco a mais para ter algum outro tipo de serviço. É isso, obrigada.